Lucas, capítulo 23, versículo de número 3 nos diz: E Pilatos lhe perguntou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse-lhe: Tu o dizes. E Pilatos disse aos principais 2 sacerdotes e à multidão: Não acho culpa nesse homem. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, estamos na Tua presença nesta noite, Senhor, para adorar o Teu santo nome e para ouvir a Tua voz, para aprender mais e mais de Ti, para conhecer o Teu santo ensinamento, para poder, Senhor, diante da Tua presença, da Tua majestade bendita, ser edificado no principal fundamento da fé, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então estamos aqui, Senhor, para sermos instruídos pelo Teu Espírito Santo. Que não fale o homem, mas que Tu fales ao nosso coração, que Tu tragas a Tua revelação e que nós venhamos a sair daqui cheios da Tua graça e do poder do Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos falar sobre algumas pessoas que estavam no processo de prisão e crucificação e sepultamento de Jesus Cristo. Vamos escolher algumas personalidades que estavam ali. Vamos analisar qual era o caráter, qual era o pensamento, qual era a forma, como agiam essas personalidades. Porque todos nós aqui, que aqui estamos, temos personalidades diferentes. Eu tenho a minha personalidade, o pastor tem a personalidade dele, os irmãos têm a personalidade dos irmãos. Cada um age de uma maneira diferente, cada um pensa de uma forma diferente, cada um está colocado numa posição diferente dentro do sistema que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos, e os ângulos de visão são diferentes, a começar pelas posições, até mesmo posição social, idade, ou seja, a forma que a pessoa vive, ela tem uma personalidade diferente. E na crucificação estavam envolvidas diversas pessoas cujas personalidades eram completamente diferentes. Mas estas personalidades retratam as pessoas que caminham por sobre a face da terra nos dias em que nós estamos vivendo. E mostrando a personalidade das pessoas que estão por sobre a face da terra vivendo nos dias de hoje, nós podemos talvez nos identificar com alguma delas. E nos identificando com elas, nós podemos, quem sabe, melhorar ainda mais a nossa conduta cristã, retirando coisas erradas que estamos fazendo e acrescentando coisas abençoadas que Cristo Jesus nos ensinou, para que possamos ser cheios da graça de Deus. Amém, meus amados? Eu estou lendo a Bíblia Sagrada aqui falando de Pilatos já, mas nós sabemos, antes de Pilatos vir a julgar o Senhor Jesus Cristo, que ele teve outros personagens que existiram ali. Nós temos o Judas, que pega e vende Jesus. Então veja bem, irmãos, existem discípulos que trocam Jesus por outras coisas. Existem discípulos que trocam Jesus por moedas de prata. Existem discípulos que eles estão com Jesus, se alimentam com Jesus, mas não conseguem entender a essência de Jesus, o ensinamento de Jesus, e agora, ao invés de estar na igreja, optaram por estar assistindo a televisão, naquele programa de televisão que eles gostam de assistir. Então eles trocaram Jesus pelo programa de televisão. Nós temos o Judas, que trocou Jesus, traiu Jesus. Porque há que se considerar uma coisa: uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que tem por objetivo morar no céu, morar na glória, ser salvo, ser transformado, ser liberto. Essa pessoa que ama Jesus, ela não troca o momento do culto por qualquer coisa. Ela não vende o momento do culto por estar na frente da televisão. Ela não troca os prazeres da carne pelo prazer de estar na presença de Deus. E o Judas, a primeira coisa que ele fez foi isso. Logo que teve oportunidade, ele trocou Jesus por moedas de prata.
Só que essas pessoas são infelizes porque Judas, depois quando caiu na real, ele disse: pô, estou fazendo tudo errado, já fiz, agora não tem como voltar atrás. E não havendo como voltar atrás, ele se enforcou, ele perdeu a sua vida, ele tirou a sua própria vida. Essas pessoas que estão fazendo isso hoje, elas não estão vendo o que estão fazendo, elas não estão compreendendo o que estão fazendo, e amanhã vão se arrepender por esse tempo que perderam de oportunidades de buscar a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Mas para chegar em Pilatos ainda nós vamos ter que passar pelos soldados romanos, os soldados que crucificaram Jesus, que açoitaram Jesus, que colocaram sobre ele o manto e a coroa de espinhos, os soldados que o prenderam, o algemaram, o levaram à presença de Pilatos, tiraram da presença de Pilatos. Esses soldados romanos, esses soldados que são elementos são personagens da crucificação, cujo nome não estão escritos na Bíblia Sagrada, mas nós conhecemos aquele que crucificou e retirou Jesus, que foi o comandante, o centurião, e o centurião declarou que este homem era justo quando Jesus Cristo morreu, ele aceitou que Jesus era filho de Deus. O centurião que ficou à porta da sepultura e ficou cego no momento em que a sepultura se abriu por causa da glória de Deus que saiu da sepultura. O nome desse homem era Longínquos, e ele foi abandonado, foi mandado para o deserto pela elite romana, para que ninguém soubesse de fato o que aconteceu ali. Nós temos esses soldados. Esses soldados são aquelas pessoas que estão com Jesus do lado, mas não estão nem aí para Jesus, não querem saber de Jesus. Até diziam assim: pô, o que esse cara fez foi legal, foi bacana, tem salvação, mas eu sou bonzinho, eu não preciso dele, eu não necessito dele. E se tiver que açoitar Jesus, vão açoitar Jesus. E se tiver que bater em Jesus, vão bater em Jesus. E se tiver que colocar a coroa de espinhos sobre Jesus para que a sua vida seja uma vida melhor, aprazível e mais gostosa, eles vão fazer isso. Porque são os soldados que crucificaram Jesus. Eles são os ateus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem em nada, aqueles que absolutamente dizem no seu coração que não vale a pena servir ao Salvador, não vale a pena ter comunhão com Deus. São pessoas duras, são pessoas rudes, são pessoas violentas, que você chega a anunciar o Evangelho de Jesus e elas não estão nem aí para o Senhor Jesus, elas não querem nem saber do Senhor Jesus, elas não têm intenção nenhuma de conhecer o Senhor Jesus. Nós temos a prisão de Jesus, e ainda antes de Pilatos receber Jesus, nós temos o Pedro. O Pedro era um discípulo muito abençoado. Pedro era um discípulo que amava Jesus. Pedro era um discípulo que se propôs, ele disse: olha, eu morro contigo. Mas no momento da prova, no momento em que ele foi severamente provado que a vida dele estava em risco, que ele deveria mostrar o amor de fato que ele tem por Jesus, quando ele deveria provar o discípulo que ele era, ele negou a Jesus. Ele disse: eu não conheço esse homem. E ele insistiu na sua negação por 3 vezes, para livrar o seu corpo, para não ser atormentado, para não ser açoitado, para não ser machucado. Ele negou a Jesus. Bem, verdade é que depois ele foi levantado, mas naquele momento ele negou a Jesus. Vivemos dias em que as pessoas estão negando Jesus. Estão negando Jesus o tempo todo. Se porventura são cristãos na igreja, muitas vezes no trabalho não são os mesmos cristãos. Então pergunto: você é crente ou não é crente? E a pessoa nega Jesus, ela nega Jesus o tempo todo. Existem pessoas que agem como Pedro, são discípulos, mas no momento da perseguição deixam de ser discípulos e passam a ser aquele que nega Jesus, que deixa Jesus de lado, que olha para as demais pessoas e fica com medo de ser cristão, com medo de assumir a fé, com medo de anunciar o Evangelho, com medo de falar de Cristo. Por isso o pastor de Jerusalém foi Tiago e não Pedro. Por isso o pastor de Jerusalém foi Tiago, que coordenou a igreja, que regeu o primeiro concílio. Sim,
poderia ter sido Pedro? Poderia ter sido Pedro, mas não foi Pedro, porque Pedro negou Jesus. E não esqueçam, Deus levantou lá do meio dos religiosos Saulo de Tarso, que passou a se chamar Paulo, e ele sim foi o missionário, porque ele não negou Jesus, ele se abraçou com Jesus, ele prosseguiu com Jesus. Vejam bem, meus amados, no meio de tudo isso estavam os religiosos judeus. Religioso, irmão, é terrível, terrível. Quem queria a crucificação de Jesus eram os sacerdotes religiosos judeus. Não era Pilatos que queria a crucificação de Jesus, não era Herodes que queria a crucificação de Jesus, não eram as pessoas que no caminho colocaram ramos dizendo hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que queriam a crucificação de Jesus. Quem queria a crucificação de Jesus eram os líderes religiosos. E nos dias de hoje nós temos líderes religiosos que, por causa de tantas coisas, por causa da multidão que está à sua frente ouvindo o seu discurso, por causa da posição que ele ocupa na sociedade, por causa dos recursos que são absorvidos pelo templo e que eles administram, eles estão o tempo todo se distanciando de Jesus e aderindo a práticas, e aderindo a costumes, e aderindo a coisas que não são a essência do fundamento do ensinamento de Cristo. A religião afastou Jesus daqueles homens. Anás e Caifás, sumos sacerdotes do templo, foram os que orquestraram a crucificação. São dois personagens que amaram mais a religião, amaram mais os costumes, amaram mais a tradição do que a voz do nosso Salvador. Enquanto a voz do nosso Salvador penetrava no coração daqueles que eram mais humildes, daqueles que eram mais simples, dos samaritanos, enquanto a voz do Salvador penetrava no coração do povo, no coração daquela liderança não entrava, no coração daquela liderança estava impregnado aquelas práticas, aqueles costumes, aquelas tradições, mas a mensagem salvadora não entrava, porque eles costumavam a seguir um livro de regras e práticas que eles tinham que cumprir, e para se sentirem salvos eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que praticar alguma coisa, eles tinham que sacrificar alguma coisa, senão o ritual não era válido e eles não teriam salvação. Então os próprios religiosos crucificaram a Jesus. Nos dias de hoje nós temos Judas, nós temos religiosos, nós temos soldados, nós temos Pedro, mas também nós temos Pilatos. Veja bem, depois que ele foi preso, a Bíblia Sagrada diz que ele foi levado a Pilatos, e Pilatos, no momento da audiência, ele perguntou as acusações, e aí vieram os acusadores, e os acusadores disseram: olha, ele é contra César, ele se proclama rei dos judeus, ele é contra pagar impostos a César. E Pilatos foi e perguntou a ele: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu o dizes. É uma afirmação através da voz do próprio Pilatos. E Pilatos, ouvindo isso, disse: por isso eu não preciso condenar ninguém, por isso eu não preciso matar ninguém, por isso eu não preciso colocar ninguém na cadeia. Olha, não vejo culpa alguma nesse homem, não tenho compromisso com ele, mas também não tenho contra ele nada. Vou fazer o seguinte: não é minha jurisdição, não é minha jurisdição. Ele não precisa ser julgado aqui. Por exemplo, uma pessoa comete um crime em Itajaí, ele tem que ser julgado lá. Uma pessoa comete um crime em Navegantes, ele tem que ser julgado aqui. Uma pessoa comete um crime lá no estado dele, ele tem que ser julgado lá. Carta precatória, vai, intima, traz, faz com que ele fale. Ele tem que ser levado até onde ele cometeu o crime para ser julgado lá naquele local. Da mesma forma, Pilatos encontrou uma brecha.
ele disse: vou mandar para Herodes. A Bíblia diz, quero que vocês prossigam a leitura, Lucas 23, versículo de número 8. Eles vão colocar aqui na televisão. Lucas 23, versículo 8, olha só. E Herodes, quando viu a Jesus, se alegrou muito. Vejam bem, Herodes, quando viu Jesus, ele ficou feliz da vida. É Jesus? Pô, Jesus está aqui, tá? Que maravilha, Jesus está aqui, olha só que coisa boa! Como nós vamos esperar uma alegria de Herodes? Herodes, que era um terrível sanguinário assassino, que matava sua própria família. Herodes, que era um homem mau, Herodes, que era um homem terrível, Herodes, que era um rei que ficava dentro do templo se embriagando o dia inteiro e que fazia coisas horríveis. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele se alegrou muito. Ele tinha na sua mente que Jesus era o sucessor de João Batista. Ele tinha na sua mente que agora ele ia ver os milagres e as maravilhas. E a Bíblia diz, versículo 8, porque muito desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele faria algum sinal. Então Herodes se alegrou pela coisa errada. Compreendam isso. Herodes se alegrou porque ele tinha a oportunidade de se encontrar com Jesus e ver um sinal. Dias atrás eu recebendo uma ligação, a pessoa disse assim: pastor, está vindo um profeta aqui na nossa cidade que quando ele entrega a revelação, ele diz até o número da identidade da pessoa. Eu disse assim: tá, e o que ele dizer o número da tua identidade vai mudar a tua vida? Você vai até a igreja para ver o que esse cara pode fazer em termos de adivinhação? Ou você vai na igreja para prestar um culto de adoração a Deus? Ou você vai à igreja para colocar o teu coração diante do Senhor Jesus, para derramar o teu coração diante do Senhor Jesus? Herodes só tinha um motivo, era o sinal. Herodes, ele queria ver Jesus porque ele queria ver alguma coisa. Eu fico imaginando, a mesma pessoa disse assim: pastor, quando nós chegamos na igreja, eu estava levando uma amiga minha, e aquele homem, ele olhou para minha amiga e falou em línguas estranhas, e apontou a minha amiga e disse em alta voz: mulher, Deus está te vendo, e você sorri com os teus lábios, mas dentro o teu coração chora. E a minha amiga caiu em prantos porque Deus estava falando com ela. Uma coisa tão simples, tão básica. Qual de nós não tem problemas no cotidiano? Qual de nós muitas vezes está sorrindo para manter as aparências? Quantas e quantas vezes minha esposa olhou para mim e disse assim: faz carinha de político, faz. Carinha de político agora, você está muito abatido, você está muito triste, você está choramingando, faz. E aí você chega com aquele sorriso, mas você por dentro está ruim, você não está bem. É uma coisa óbvia, é uma coisa lógica, mas precisava ver um sinal, precisava ver uma manifestação. Eles foram até aquele culto, e aquele santuário, aquela igreja lotou, porque existia lá um homem que dizia até o número da carteira de identidade. Ora, vejam só, era o que Herodes queria ver. Se Jesus, quem sabe, tivesse entrado na sala, olhado para Herodes, falado em línguas estranhas e dito a ele: você sorri com os teus lábios, mas por dentro o teu coração chora, Herodes cairia em prantos também. Só que Jesus não mostrou sinal nenhum, não quis mostrar sinal. Nosso Deus cura. Existem demônios e o nosso Deus liberta de demônios. Existem opressões e o nosso Deus faz com que essas opressões desapareçam. Ele abre portas e ele fecha portas, mas ele opera quando ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer, e não é da maneira que as pessoas estão procurando. Uma revelação para cada um daqueles que estão presentes naquele local, uma manifestação e um festival, um show, não única e exclusivamente uma pregação da palavra, mas um show. E nós não estamos aqui para fazer show, nós estamos aqui para falar do nome de Jesus.
aleluia. Então, Herodes não quis saber de Jesus. Quantos Herodes existem no dia de hoje? Que vão atrás do sinal, que vão atrás da revelação, que vão atrás da cura, que vão atrás da profecia. Sinceramente, irmãos, eu ouvi uma profecia que ela dizia até a cor da geladeira. O casamento, sinto muito, irmãos, mas não compactuo com essas coisas. Eu creio que existem profetas. O profeta profetiza para consolar, edificar e para exortar. Consolar eu vejo muito, edificar também. Agora, para dar bronca tem muito pouco. Você precisa consertar a sua vida, você precisa modificar a sua vida, você precisa transformar a sua vida. Estou cansado de chegar nos templos e ver os profetas profetizarem primeiramente para o pastor da igreja, porque é o pastor da igreja que dá oferta na hora que termina o culto. Não quero mais ver essas coisas, cansei disso, estou escandalizado com isso. Herodes queria ver sinal, simplesmente sinal. Há pessoas que só andam atrás de sinais, prodígios e maravilhas, e se não acontecerem, então elas dão as costas e vão embora, porque não querem saber de Jesus. Estes são os Herodes. Então mandam novamente Jesus para Pilatos. E Pilatos, capítulo 23, versículo de número 13 e 14, diz assim: E Pilatos, convocando os principais sacerdotes e magistrados e o povo, disse-lhe: Haveis-me apresentado esse homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Pela segunda vez ele diz assim: vocês me apresentam ele como pervertedor, mas eu não acho nenhuma culpa daquelas que vocês acusam nele. Eu não encontro culpa alguma. Eu vou açoitá-lo, não merecia nem o açoite. Eu vou açoitá-lo, depois vou soltá-lo. E aí eles começaram a pedir a crucificação. Não solte, crucifique-o. Então ele tinha uma lei, uma regra: olha, eu posso soltar um detento. Eu posso soltar um detento. Então peraí, vamos fazer o seguinte: eu vou soltar ele por causa da festa de vocês. Não solta ele não. Solta-nos a Barrabás, o mais terrível. Há pessoas que estão escolhendo Barrabás. Irmãos, a pessoa não prospera, ela vai fazer um pacto com o Exu Caveira. A pessoa não prospera, ela vai fazer um pacto com o Exu Lucifer. A pessoa não prospera, ela vai lá pedir para Pomba Gira. Ela vai atrás daquele que quer. É religioso, mas é aquilo que ele quer que tem que valer. Simplesmente a presença santa de Jesus não basta. Simplesmente a presença santa do Senhor Jesus é insuficiente. Não chega, não basta, não é o suficiente para nós. Nós não queremos Ele, nós não aceitamos Ele, nós queremos que Ele seja tirado do nosso meio. Por quê? Porque Ele não faz os sinais que nós queremos que Ele faça. Então dá-nos Barrabás. Aí aparece Barrabás. Barrabás é aquele cara que chega, olha para o lado e diz assim: ele está levando a culpa no meu lugar? Mas sério? Eu vou ser solto por causa dele? Pô, que legal! Olha só que bênção, que maravilha! Há pessoas que querem um consolo, querem ser consolados. Eu sou salvo, por quê? Porque tem Jesus, mas não querem andar no caminho que Ele ensinou a andar. Eu sou salvo porque eu aceitei Jesus, mas não querem obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Eu sou salvo porque um dia eu conheci Jesus, mas não santifica, não muda, não se transforma, não abandona o pecado, continua compactuando com a carne, continua dando espaço para o diabo. Barrabás estava ali: eu vou sair daqui, eu vou sair da prisão, a cruz era minha, não era dele.
mas eu estou sendo livre, que maravilha, que bom. Então o povo pediu Barrabás, mas não pense que era aquele povo que lançou os ramos. Como Jerusalém estava cheio de pessoas, tinha muita gente de fora. Como ele entrou no templo e virou as mesas do templo, porque o templo era assim, irmãos, as pessoas moravam muito longe e vinham adorar em Jerusalém, então elas tinham que trazer o dízimo. Então, como moravam muito longe, o dízimo da plantação era carroças de plantação, elas vendiam, traziam o dinheiro e compravam ali o que era para entregar no templo, conforme a lei judaica ensinava. Então eles criaram um sistema de comércio dentro do templo, e Jesus virou essas mesas. E esse povo ficou irritado, e eles estavam a convite dos sacerdotes no julgamento. E havia outras pessoas que estavam fazendo turismo em Jerusalém. E a igreja de Jesus Cristo estava escondida, os discípulos estavam escondidos. Pedro havia negado, todos fugiram, irmãos. Todos fugiram, mulheres não podiam falar. Então essas pessoas que não eram seguidores de Cristo aproveitaram da situação e pediram para Pilatos crucificar. Capítulo 28, versículo 22. Pilatos fala novamente. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, 23, versículo 22. 23, 22. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal tem feito este? Não acho nele culpa alguma. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Terceira vez. Mas ele tinha o poder de fazer justiça na mão, e ele não tinha argumento para culpar o condenado. Sabe? Ele não tinha argumento, ele não tinha como culpar. Eu não estou vendo culpa, não tenho, vocês não têm prova, não existem, os argumentos de vocês são falíveis, os argumentos de vocês são falhos, não existe como condenar esse homem, não tem por que condenar. Por 3 vezes eu já disse que não vejo culpa nele, eu não vejo culpa nele, mas é o seguinte, o que vocês querem? Crucifica-o, tá bom, pode fazer o que vocês quiserem para eles, eu lavo as minhas mãos. Há muitas pessoas como Pilatos que podem fazer justiça, que podem defender o outro, seu irmão, mas que lavam as mãos. Sabe por quê? Porque simplesmente não querem se incomodar com o problema. Foi isso que Pilatos fez. Pilatos, ele não quis se incomodar com o problema, certo? Ele não quis. Tudo bem, eu não vejo culpa alguma, eu posso fazer justiça, mas não farei. Eu entrego ele na mão de vocês, para que vocês matem ele, crucifiquem ele. Vou mandar açoitá-lo, vou mandar machucá-lo bastante, e agora ele vai para a cruz, e é a culpa de vocês. Não, a culpa é dele, Pilatos, porque o juízo estava sobre ele, o julgamento estava sobre ele. Ele teria que assinar a sentença. Saibam que existiu uma sentença para Jesus Cristo. Não pensem que esse tribunal ele foi implementado e não houve um documento lavrado, não houve um escrivão que fez um documento, não foram anotadas as acusações que foram feitas e não foi dada a sentença. Foi dada uma sentença que foi assinada por Pôncio Pilatos, condenando ele à cruz. E sabe por que os judeus queriam que ele fosse condenado à cruz? Na verdade, se ele era judeu, ele não deveria ser crucificado, ele deveria ser apedrejado. Esse era o costume. Mas ele foi crucificado porque lá na lei Moisés recebeu a ordenança de que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito, e os judeus queriam fazer dele maldito, mas ele se fez maldito para levar a nossa maldição. É a nossa maldição que ele carregava naquela cruz. Compreendam isso, entendam isso. Existem muitos Pilatos no dia de hoje. Mas não termina por aqui. Ele foi açoitado, coroado com espinhos, e aí colocaram a cruz sobre as costas dele.
Eu vou mudar o livro da Bíblia, vamos para Mateus. Mateus, o capítulo é o capítulo de número 27 e o versículo de número 32. Agora aparece um outro personagem na Bíblia, chamado Simão Cirineu. Olha só o que diz o evangelho narrado por Mateus e o capítulo de número 32. Enquanto saíam, encontraram um homem cirineu que se chamava Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. A palavra constranger deixa bem claro que ele não foi de livre e espontânea vontade. Então, se até o dia de hoje você pensou que Simão Cirineu era bonzinho porque levou a cruz de Cristo, tire isso da tua cabeça. Ele foi constrangido, ele foi obrigado a levar a cruz. É mais ou menos assim: você aí, quem eu? Pega a cruz dele, põe nas tuas costas e leva para ele. Eu não, cara, esse cara aí é o condenado. Vou carregar a cruz de um condenado por quê? Irmãos, nós levamos a cruz de Cristo quando ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós levamos a cruz porque nós amamos Jesus. Quem leva a cruz porque ama Jesus tem salvação. Agora existem pessoas que estão dentro da igreja constrangidas a carregar a cruz, tem outros motivos, estão sendo obrigadas a carregar a cruz. Simão Cirineu foi obrigado a carregar aquela cruz. E ele levou aquela cruz até lá em cima, mas não foi por misericórdia ou por peninha, não. Foi porque obrigaram ele a levar. Nós não devemos fazer as pessoas virem para a igreja obrigada. Nós não pegamos o nosso filho pela orelha e trazemos ele para a igreja dizendo assim: olha meu filho, se você não for, o papai vai te bater. Nós não trazemos a nossa esposa para a igreja, a esposa não traz o marido para a igreja obrigada. Não, as pessoas, elas vêm para a igreja porque amam a Jesus, elas levam a cruz porque amam a Jesus, elas servem a Cristo porque amam a Jesus, porque se não for dessa maneira não vale a pena. Simão Cirineu não ganhou nada, absolutamente nada carregando aquela cruz, porque ele foi constrangido, ele foi obrigado a levá-la. Quando pessoas são obrigadas a fazer coisas que não querem fazer, essas pessoas não recebem a recompensa que Deus tem para dar. São personagens bem claros que são o retrato do que acontece nos dias de hoje, meus amados. Existem sim pessoas como os sacerdotes judeus que só pensam na religião. Existem seguidores como Pedro que negam a fé, como Judas, que traem por qualquer coisa. Existem homens como Pilatos, que podendo fazer justiça, lavam as mãos e não a fazem. E existem homens como Simão Cirineu, sem falar de Herodes, que são constrangidos a levar a cruz. E outros como Herodes, então, que só querem ver os sinais, se alegram pelos sinais, andam em busca de sinais. Estão todos ali. Parece que vejo o nosso tempo, século 21, retratado no mais terrível show que foi apresentado por sobre a face da terra. Um show espetacular de maravilhas de Deus que consistiu no rasgar do véu do templo de cima a baixo, que consistiu num terremoto e também num eclipse que fez com que a terra se escurecesse, uma tempestade caísse, a terra tremesse, os mortos ressuscitassem e o véu do templo se rasgasse. Foi nesse espetáculo que esses personagens atuaram. Eles foram atores coadjuvantes, porque o ator principal estava pendurado na cruz. Mas esses atores coadjuvantes, as suas personalidades, como já tratei no início desta ministração que faço nessa noite, eles refletem as nossas vidas. Como não os conheço de estar aqui todos os meses, e para mim todo mundo é gente boa,
Mas cada um de vós conhece bem o seu coração. Cada um pode fazer uma autoavaliação pessoal de si e pode se encaixar no lugar que melhor estiver. Se você é João que está debaixo dessa cruz chorando, que maravilha. Se você foi até agora o ladrão que estava do lado direito da cruz, Dimas, e nesse momento está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que maravilha. Se você é Gesdas que não se converte, do outro lado, do lado esquerdo da cruz, e ainda blasfema, saiba que ele está na cruz, olhando para os judeus, olhando para Pilatos, olhando para Herodes, olhando para os soldados que lhe crucificaram e meteram em sua boca vinagre para que ele matasse a sua sede. Ele está naquela cruz pendurado, olhando para toda essa raça humana podre, contaminada com as suas iniquidades e com os seus pecados, e está olhando para o céu e está dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como ovelha muda foi levado para o matadouro. Sofreu tudo isso, podendo ele, sendo Deus, invocar miríades de anjos que lhe tirassem da cruz. Ele foi fiel até a morte. Quando o pecado de todos nós estava sobre ele, que Deus não poderia ter contato com ele, que o contato, o Espírito Santo, se afastou realmente porque ele recebeu o pecado de todos nós sobre ele, e ele se sentiu abandonado e disse: Pai, por que eu estou aqui desamparado? Mesmo assim, ele não desistiu de pagar o preço da nossa salvação. Então não o busquemos por sinais, não o busquemos de qualquer maneira, não o neguemos, não o traiamos. Podendo fazer justiça, façamos a justiça. Não o busquemos somente pelos sinais. Tenhamos a plena convicção de que nossos pecados nos levariam àquela cruz, mas ele morreu no nosso lugar. E estando pendurados na cruz, saibamos que podemos pedir perdão e ele nos perdoará. E não nos imporá carga alguma, senão o amor, o que nós devemos ter um pelo outro, e principalmente a Deus sobre todas as coisas. Eu poderia prosseguir. Existem outros personagens que fazem parte do sepultamento de Jesus. Mas eu acredito que dentro desse contexto que eu acabei de lhes anunciar nessa noite, nós podemos fazer uma avaliação bem clara da maneira que o ser humano pensa, da forma que o ser humano age, da forma que o ser humano sem Deus, ser humano sem conhecer a verdade, ser humano obcecado pela sua natureza humana, querendo ver aquilo que não tem a essência da salvação, que não é o necessário, que não existe a necessidade de se ver. Eu quero dizer para vocês que estes personagens, eles retratam toda a história da humanidade. Quem somos nós nesse contexto? Nós somos a representação do amor de Deus. Se estamos aqui esta noite é porque Ele nos amou. As verdades que estão sendo ditas aqui neste lugar, embora doloridas, embora muitas vezes não bem recebidas, embora muitas vezes questionadas e até mesmo não aceitas, são verdades que têm o poder de mudar a nossa vida. São verdades que têm o poder de mudar condutas que nós temos praticado de forma errada,
insensata, de maneira ignorante, e que tem nos distanciado da presença de Deus, que tem nos afastado do caminho do Senhor. Resta a nós ter a humildade. Ele disse: bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os humildes. Resta a nós termos a humildade de nos encontrarmos nos erros que temos praticado e nos curvarmos diante da sua soberania e confessarmos o nosso pecado, para que, confessando o nosso pecado, possamos ser alcançados pela sua graça. Graça, graça, é de graça, pois pela graça sois salvos. Isso não vem de você, é dom de Deus. Graça, é gratuito, é dom imerecido. Você não merece, mas você recebe porque você crê no seu sacrifício. Você não merece, mas você se coloca debaixo da cruz e você coloca a tua miserabilidade humana, e você vê a sua falha e você diz: Pai, preciso mudar, preciso reconstruir, preciso restaurar, e você luta para isso, ainda que muitas vezes tropeçando, ainda que muitas vezes caindo, ainda que muitas vezes se machucando, mas você não desiste. Você tem um foco, você tem um alvo, você tem um objetivo. Então a graça de Deus, ela vem sobre você e te resgata, e te tira do sofrimento, e vai te levar para a eternidade. O milagre que pode acontecer aqui nessa noite é um milagre óbvio, é a salvação. Vamos morar com Deus. Teremos um novo corpo, um novo nome, seremos eternos, viveremos milhões, de trilhões de anos na presença do Todo-Poderoso, porque confiamos nele. Daniel escreveu dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para vergonha e desprezo eterno, outros para a glória eterna. Uns terão o brilho do sol, outros da lua, e outros das estrelas, para sempre e eternamente. Basta ser sábio. E a sabedoria é algo que a gente adquire buscando a Deus, clamando pelo Senhor, suplicando e cultuando o seu nome, como estamos fazendo aqui, saindo do conforto dos nossos lares e dedicando aquele tempo para a glória de Deus, dedicando a nossa vida numa oração, dedicando a nossa vida no louvor e na adoração. Quantos se sentem preparados para o arrebatamento da igreja? Levante a sua mão. Jesus está em primeiro lugar. Jesus está em primeiro lugar. Jesus está em primeiro lugar. Então, eu quero ser diferente dos personagens. Eu quero ser um daqueles que dá a vida pela causa da cruz, que se dispõe a ter prejuízo por amor a Jesus, que se dispõe a pagar o preço, a ser açoitado, a ser perseguido, a ser humilhado, e que não está única e exclusivamente em busca de milagres, mas está em busca da salvação. É dessa forma que nós devemos pensar. Amém? Amém.